Vida através da morte, capítulo 1, segunda parte. Charles Stanley. Começamos agora a nos aproximar da questão: o que é o Evangelho? Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos 1, 16. A razão pela qual ele não se envergonha do Evangelho é colocada de forma clara. A lei mandava, mas não tinha nenhum poder para libertar do pecado. Não. Ela fora dada para que abundasse não o pecado, mas a ofensa. Mas em contraste direto, o Evangelho é o poder não do homem, mas de Deus, para a salvação. Há um enorme significado nisto. Vamos tentar tornar isto claro aos nossos jovens leitores, usando alguns exemplos. Você já deve ter lido e escutado muitas coisas que debilitam esta verdade. Pois há muita pregação que fala ao pecador que ele deve abandonar seus pecados e separar-se deles antes de ir a Deus e receber o perdão dos pecados e a salvação. Isto pode parecer bem razoável e plausível. Tome este exemplo. Vamos nos colocar um pouco acima das cataratas do Niágara. Repare como o rio corre tranquilo, plano como o vidro, e quanto mais perto das quedas, mais plano ele fica. Um barco é visto descendo pela corrente. Há dois homens nele. Eles escutam o crescente bramido das pavorosas quedas. Um está consciente de seu perigo. Mais alguns minutos e o barco despencará. O outro parece estupefato. Ambos estão igualmente perdidos. Ambos estão no mesmo barco navegando, tão suavemente rumo à completa destruição. Agora chame-os. Tente anunciar-lhes o evangelho do homem. Diga a eles que abandonem aquele barco, que deixe aquele poderoso rio, que venham para margens antes que despenquem e que, se fizerem assim, você irá ajudá-los. Homem, você está lhes dizendo para fazer o impossível. Porventura não será isso zombar deles? Porventura não é cruel zombar deles desse jeito? Em 1 ou 2 minutos eles estarão acabados. O que é preciso é poder para salvá-los. Acaso não está o pecador na correnteza do tempo despencando para a destruição muito pior? Sim, ele dirá: o poder do pecado me carrega. Ele desperta para seu perigo, para a morte e o juízo ao alcance da mão. Ele escuta o bramido, mas será que pode salvar-se a si próprio? Será que pode sair do rio? Se puder, não precisa de um salvador. Uma boa notícia para aquele homem descendo pela correnteza fatal seria chamá-lo e assegurar-lhe que há alguém pronto e capaz de salvá-lo completamente. Sim, e é assim que Deus fala ao pecador, que está perecendo, perdido e culpado, conforme iremos ver mais adiante, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, 13. Tome outro exemplo. Você escuta o súbito clamor de fogo, fogo. Você não anda mais que poucos metros e vê um prédio incendiando-se. As chamas saem de todas as janelas do andar de baixo. Sabe-se que há algumas pessoas no quarto andar, as quais encontram-se dormindo ou desmaiadas pela fumaça. Se elas tiverem poder para escapar, não há necessidade de se tentar um resgate, mas a escada é colocada de forma a alcançar a janela. Veja agora aquele corajoso bombeiro. O que é que ele faz? Será que meramente diz aos de dentro que devem primeiro sair da casa incendiada, que então irá salvá-los? Não. Ele sobe pela escada, quebra a janela e entra na cena do perigo. Ele os traz para fora. Estão salvos. O mesmo acontece em uma tempestade no mar. O navio avariado está afundado rapidamente para sua final destruição, levando consigo sua pobre tripulação. De que serviria um barco que fosse salvá-los, se o capitão deste permanecesse de longe gritando para aqueles homens que perecem, que devem primeiro abandonar o navio destroçado e nadarem até a praia para então serem salvos pelo salva-vidas? Assim é o evangelho do homem. O homem deve primeiro salvar-se a si próprio, e então Cristo o salvará. E o mais estranho é que os homens adorem e aceitem uma tolice como essa. Todavia, o evangelho de Deus é totalmente oposto a isso. Ele enviou seu Filho amado para buscar e salvar o que estava perdido. Sim, perdido. Assim como aqueles no barco
tão perto das ensurdecedoras cataratas. Perdidos como os moradores do prédio incendiado. Perdidos como aqueles marinheiros afundando com os escombros de seu navio. Sim, se os homens tão somente soubessem e reconhecessem sua condição de perdidos e incapazes, eles reconheceriam que o Evangelho do homem é uma completa tolice, que ordena que eles se salvem a si mesmos e que só então Deus irá salvá-los. Tome mais essa ilustração. O homem foi julgado e considerado culpado. Ele está agora preso e condenado. Será que você iria dizer-lhe para sair daquela cela, para abandonar seus pecados, suas algemas, a prisão e a sentença que já lhe foi dada, e então, mas só então, ele seria perdoado? Não seria isso uma cruel zombaria para um homem naquela condição? Todavia, é esta a verdadeira condição do pecador e, portanto, não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,16. A pergunta no coração daquele que descobre que está navegando em direção à queda ou aos recifes, ou que é um pecador culpado sob o juízo e sem forças para suportá-lo, é esta: como posso ser salvo? Como eu, um pecador condenado, posso ser justificado? É esta, portanto, a verdadeira questão que é tratada e explicada na primeira parte da epístola. Sim, esta a própria razão de Paulo. Não está envergonhado do Evangelho, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito. Mas o justo viverá da fé. Romanos 1,17. Não se trata da justiça do homem, pois este não tem nenhuma. E como poderia tê-lo se é alguém culpado e sob juízo? E mesmo que a tivesse, seria justiça do homem, não de Deus. Veremos que a justiça de Deus está em direto contraste com a justiça do homem. Ela nem poderia ser pela lei, pois Deus não pode estar sujeito à lei. Foi Ele quem deu a lei. Se o assunto fosse a justiça de Cristo, então seria uma outra verdade. Mas trata-se da justiça de Deus revelada no Evangelho, sobre o princípio da fé, de fé em fé. Ela foi repetidamente anunciada no Antigo Testamento, mas foi agora explicada ou revelada. E não há outro Deus senão eu, Deus justo e salvador, não há fora de mim. Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra. De mim se dirá, deveras no Senhor a justiça e força. Isaías 45, 21 a 24. Em teu nome se alegrará todo dia, e na tua justiça se exaltará. Salmos 89, versículo 16. Devemos ter em mente que a justiça de Deus é a primeira e principal questão tratada nessa epístola. Este é o assunto tratado em primeiro lugar. Então vem o amor de Deus, isto porque o amor de Deus não apaga a ira de Deus. A questão da justiça é imediatamente levantada, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade, injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Romanos 1,18. Essa ira ainda não foi derramada. Mas não se pode ter dúvidas quanto à ira que há da parte de Deus contra toda impiedade dos homens, contra o pecado. Ela pode ser vista no dilúvio, na destruição de Sodoma e no santo de Deus tendo sido feito pecado por nós. Ela também é revelada no fato de que ele virá em juízo tomando vingança. O ímpio certamente será lançado no lago de fogo. E será que sou um pecador culpado? Se assim for, de que proveito me seria contar só com o amor de Deus no dia da justa ira contra toda impiedade? Deve assim ficar evidente que a primeira grande questão é a justiça de Deus em justificar o pecador que nele crê. Como é que Deus pode ser justo em reputar um tamanho pecador como eu como justo diante dele? Que tremenda questão! Esta questão da justiça de Deus é tratada novamente no capítulo 3, versículo 21. Então, qual é o objetivo do Espírito nessa grande porção das Escrituras, que vai do capítulo 1, versículo 17, até o 3, versículo 21? Acaso não é principalmente descartar
completamente toda a pretensão de justiça no homem, esteja ele sem lei ou sob a lei? Isto é algo que precisa ser feito, pois não existe nada a que o homem se apegue mais do que os esforços para estabelecer sua justiça própria. Assim, cada alegação do homem é examinada. O eterno poder de Deus foi manifestado na criação e, uma vez mais, no dilúvio. Com certeza, Deus era conhecido de Noé e também de seus descendentes. Estes, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Romanos 1, 21. Pelo contrário, mergulharam na idolatria. Apostataram de Deus, até que Deus os entregou ou os abandonou. Por 3 vezes isto é repetido. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências, Romanos 1, 24. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, Romanos 1, 26. Deus os entregou um sentimento perverso ou pervertido, Romanos 1, 28. Leia a terrível lista de impiedades nas quais mergulhou todo mundo gentil. Onde é que havia justiça no homem? Abandonar é o ato judicial de Deus em juízo. Ele assim abandonou os gentios, e vemos em que se tornaram. Sabemos também que quando os judeus rejeitaram completamente o testemunho do Espírito Santo, Deus os abandonou, no presente momento como povo. Este será também o fim da cristandade professa, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade. Antes tiveram prazer na iniquidade. 2 Tessalonicenses 2,10. Portanto, o fato de Deus haver abandonado os gentios aos terríveis desejos de seus corações prova sua completa apostasia de Deus. E toda a história secular corrobora essa descrição inspirada da impiedade humana. Pode-se perguntar: porventura não existiram legisladores, reis e magistrados que tenham decretado leis contra a impiedade e punido os crimes? Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Romanos 1, 32. Assim, tanto então como agora, a maior impiedade é encontrada nos legisladores ou chefes. Como prova disso, basta lermos qualquer dos historiadores da antiguidade. Se o homem é deixado a seu bel prazer, quanto maior for o poder que tiver em suas mãos, maior será a sua maldade. É surpreendente vermos o grau de crueldade e horrível impiedade do paganismo. Tal era o mundo ao qual Deus, em misericórdia, enviou seu Filho. A justiça era algo que não podia ser encontrado no mundo gentil. As multidões, como um só homem, corriam aos anfiteatros para saciar seus olhos com a cruel impiedade. Chegamos ao fim do capítulo 1, parte 2, Vida através da morte.